Dom Negrito. Este é o nome de um cãozinho preto, simpático, para não dizermos espiritualizado, que, recente e espontaneamente, aparece às sessões públicas do Luiz Gonzaga. Chega, vagarosa e respeitosamente, dirige-se para o canto, em que está o Chico, e ali fica, como em estado de concentração e prece, até ao fim dos trabalhos. A dona do Dom Negrito encontrou-se com Chico, e lhe disse: "Imagine, Chico, o Negrito às segundas e sextas-feiras desaparece das 20 às 2 horas da madrugada. E agora, há pouco, é que soube para onde vai. Às sessões do Luiz Gonzaga. Isto tem graça. Ele, que é um cão, consegue vencer os obstáculos e procurar os bons ambientes, e eu, que sou sua dona, por mais que me esforce, nada consigo." E o Chico, como sempre útil e bom, a consola. Isto tem graça e é uma bela lição. Mas, não fique desanimada por isto. Dom Negrito vem buscar, e leva um pouquinho para sua dona, e um dia há de trazê-la aqui. Jesus há de ajudar. Os tempos estão chegados, é uma verdade. Até os cães estão dando lições e empurrões nos seus donos, encaminhando-os com seus testemunhos, à vereda da verdade, por meio do Espiritismo, que esclarece, medica, consola e salva. Um confrade entusiasta elogiava o Chico a queima-roupa, ao fim de movimentada sessão pública, e o médium desapontado, exclamou: "Não me elogie desta maneira. Isso é desconcertante. Não passo de um verme neste mundo." Emmanuel, junto dele, ouvindo a afirmação, falou-lhe paternal: "O verme é um excelente funcionário da lei, preparando o êxito da sementeira pelo trabalho constante no solo e funciona, ativo, na transmutação dos detritos da terra, com extrema fidelidade ao papel de humilde e valioso servidor da natureza. Não insulte o verme, pois, comparando-se a ele, porquanto muito nos cabe ainda aprender, para sermos fiéis a Deus, na posição evolutiva que já conseguimos alcançar." O médium transmitiu aos circunstantes o ensinamento que recebeu, ensinamento esse que tem sido igualmente assunto de interesse em nossas meditações. Um simpatizante do Espiritismo, residente em Santos, estado de São Paulo, veio a Pedro Leopoldo, asseverando desejar conhecer o Chico para melhor acertar os seus problemas de fé. O médium, no entanto, empregado de uma repartição, não dispõe do tempo como deseja, e, por determinação de sua chefia, estava ausente de casa. O visitante insistiu, e como não podia deter-se por muitos dias, regressou a Penates, dizendo a vários amigos: "Duvido muito da mediunidade. Imaginem meu caso com o Chico Xavier. Viajo para Pedro Leopoldo com sacrifício de tempo e dinheiro. Chego à cidade e informa-me, sem mais aquela, que o médium estava ausente. Perdi minha fé, pois tenho a ideia de que tudo seja simples fraude, e estou convencido de que o Chico se esconde para melhor sustentar a mistificação." Um dos companheiros de ideal escreve, aflito, ao Chico, relatando-lhe a ocorrência: "Não seria aconselhável procurar o queixoso e atendê-lo?" O pobre homem parecia haver perdido a confiança no Espiritismo. O médium, muito preocupado, pede o parecer de Emmanuel, e o devotado orientador responde-lhe, com serena precisão: "Deixe este caso para trás. Se a fé nesse homem for erguida sobre você, é melhor que ele a perca desde já, porque nós todos somos criaturas falíveis. A fé para ele e para nós deve ser construída em Jesus, porque, somente confiando em Jesus e imitando-lhe os exemplos, é que poderemos seguir para Deus." Vários materialistas chegaram a Pedro Leopoldo, para assistir à sessão pública do Luiz Gonzaga, numa noite de sexta-feira. E, desrespeitosos, começaram por dizer que não acreditavam na doutrina do Espiritismo, e que a mediunidade era pura mistificação, quando não fosse simplesmente loucura. Ainda assim, queriam ver os trabalhos do Chico. O médium, em concentração, perguntou a Emmanuel: "O senhor não julga melhor convidarmos esses homens à retirada? Afinal de contas, não admitem nem mesmo a existência de Deus. Não pense nisso, são nossos irmãos. Precisamos recebê-los com bondade, e ser-lhes úteis, tanto quanto nos seja possível", exclamou o orientador. "Mas, Jesus recomendou-nos não atirar pérolas aos porcos", ponderou o Chico. "Sim, o mestre determinou, não atiremos pérolas aos porcos, todavia não nos proibiu de oferecer-lhes a alimentação compatível com as necessidades que lhes são próprias.
procuremos ajudar a todos, e o Senhor fará por nós todos o que seja acertado e justo. Disse Emmanuel com serenidade e compreensão. E o médium, emocionado, guardou a formosa lição. Um grupo de amigos de Belo Horizonte conversava, em Pedro Leopoldo, sobre as responsabilidades da palavra escrita, comentando a leviandade de muita gente que usa o lápis e a pena no campo da maldade e da calúnia. Daí a instantes, quando os nossos confrades entraram em oração, junto do Chico, aparece o espírito da poetisa Carmen Simira, endereçando-lhes a seguinte mensagem: quem escreve no mundo, e como quem semeia sobre o solo fecundo. A inteligência brilha sempre cheia de possibilidades infinitas. Planta uma ideia qualquer onde te agitas, sem ela essa ideia pecadora ou santa, e vê-la-ás, a todos extensiva, multiplicar-se milagrosa e viva. Sem tanger as feridas e as arestas, conduze com cuidado a pena pequenina em que te manifestas. Foge à volúpia das maldades nuas, não condenes, não firas, não destruas, porque o verbo falado muita vez é disperso pelo vento, que flui da fonte do universo. Mas a palavra escrita guarda a força infinita, que traz resposta a toda sementeira, em frutos de beleza, e de alegria, ou de mágoa sombria, para os caminhos de uma vida inteira. Falando das obras magistrais de André Luiz, particularizamos seu belo livro Libertação, lembrando os fenômenos de licantropia, que é um problema de sintonia. Onde colocamos o pensamento, aí se nos desenvolverá a própria vida. O nosso tesouro está onde está o nosso coração. Recordamos Nabucodonosor, o rei poderoso, a que se refere a Bíblia, que, nos últimos 7 anos de existência, viveu sentindo-se animal. Andava de 4 e comia ervas rasteiras ou roía ossos como um cão. E Chico, citando André Luiz, estendendo-se em considerações interessantes, citou nos casos outros de licantropia, inextrincáveis ainda, para a investigação dos médicos encarnados, conforme ponderou o esclarecido autor de Nosso Lar, dizendo-nos: andando, às vezes, por aqui e por ali, encontro-me com vários irmãos, e neles, observando bem, descubro em cada qual 2 fisionomias, uma que tem, e outra que molda com seus pensamentos e sentimentos. Por isto, vez por outra, vejo moças, com fisionomias angelicais, e, nos elementos plásticos de seus perispíritos, cobrinhas, aranhas, gatos, etc., simbolizando-lhes as tendências. E também observo em fisionomias fechadas, carrancudas, feias, pássaros, libélulas, carneiros, pombas mansas. Isso acontece comigo mesmo, pois descubro muitos animais em mim próprio. Como colaboração ao belo assunto, lembramos-lhe um lume a que assistíramos, há tempos. O Pintor de Almas. O filme revelou um caso verídico da história, e o pintor existiu. De uma feita, pintou o retrato de uma imperatriz, e a fez menos bela do que era, e até com sinais grosseiros no semblante. Com a sua dama de companhia, fisicamente feia, pintou-a diferente, bela. Chamado a explicar-se, justificou-se dizendo: vejo-as assim, espiritualmente. Uma, meu ver, é feia e má, a outra, bela e caridosa. E dizia uma verdade. O Chico deu uma de suas gostosas gargalhadas e mudamos de assunto, receiosos de que o vidente de Pedro Leopoldo observasse, escondido em nós, algum animal ferocíssimo. O Chico acabava de ver sair à publicidade mais um dos belos e úteis livros psicografados pelas suas mãos abençoadas. E, além de cartas elogiosas ao seu trabalho, recebia pessoalmente em Pedro Leopoldo, e em Belo Horizonte, quando lá comparecia, louvores e mais louvores de confrades e irmãos outros simpáticos ao espiritismo. E cada qual lhe citava um fato que mais lhe agradou, realçando o valor do livro neste e naquele aspecto. O Chico andava atrapalhado com tantos confetes sobre sua pessoa. E, em casa, sossegado dos aplausos, dizia de si para consigo: vou deixar de psicografar, pois sou um verdadeiro ladrão roubando referências honrosas que não me pertencem. Os abraços, os parabéns, os elogios que recebo cabem aos espíritos de Emmanuel, André Luiz, Neio Lúcio e de outros, que são legitimamente os autores dos livros magníficos. Preciso dar um jeito nisto. Neio Lúcio, que lhe traduzia o pensamento, que lhe verificara os propósitos, sorrindo, lhe aparece e diz: não há razão, Chico, para sentir-se você magoado com os elogios. Também os merece.
Não, Neio Lúcio, sinto-me como um ingrato, ladrão, indigno. Bem, Chico, vou contar-lhe uma pequena história. Em certo município, 2 distritos se defrontavam, separados apenas por pequena distância. Um, com a população quase toda enfermada, sem recurso de espécie alguma. O outro, cheio de vida, víveres, remédios. Apenas faltava um agente intermediário entre os dois. Ninguém queria servir de ligação, realizar o trabalho socorrista. Foi quando, como mandado do céu, apareceu um burrinho humilde, manso, que, com pouco trabalho, tomou-se apiado, obediente, capaz de levar, sem ninguém, do distrito rico ao distrito pobre, os recursos de que careciam os irmãos enfermos e sofredores. O burrinho, tendo ao lombo 2 jacás, um de cada lado, foi recebendo as dádivas. Um colocava alimento, outro remédio, mais outro, roupas. Colocavam-no a trilha, e ele, automaticamente, lá ia para o distrito lazarento e faminto. Em pouco, era esvaziada toda a carga, e voltava, como fora, alegre, satisfeito por haver cumprido um serviço salvacionista, abençoado, para repetir, noutras vezes, quando necessário, a mesma tarefa cristã. E, antes que Neio Lúcio concluísse, o Chico exclamou: então tudo bem, Neio Lúcio. Eu aceito o serviço. E nunca mais se importou com louvores, certo de que agora sabe qual a missão que realiza, entre a terra e o céu, junto à grande causa. Lição de humildade, de conhecimento de si mesmo. Lição para nós todos.